Você já imaginou o que é ser jogado numa cova cheia de leões famintos, sem nenhuma chance de escape? Como pode um jovem, levado como prisioneiro a um reino distante, se tornar o conselheiro mais próximo de grandes reis e sobreviver às maiores ameaças que um homem pode enfrentar? E além disso, você sabia que Daniel foi o escolhido por Deus para revelar mistérios sobre o futuro que ainda hoje nos intrigam? Este é o relato fascinante de Daniel, um homem cuja fé inabalável mudou o curso da história e nos deixou lições preciosas que ecoam até os dias de hoje. A paz e a graça do Senhor seja contigo. Daniel, um jovem cativo no coração da Babilônia. Tudo começa quando o povo de Judá é invadido e levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor, o poderoso rei daquele império. Daniel, ainda jovem, foi escolhido junto com outros jovens da nobreza de Israel para servir na corte do rei. A intenção era que esses jovens fossem educados e treinados nas artes e sabedoria dos babilônios, a fim de que se tornassem líderes capazes e úteis no vasto império de Nabucodonosor. Desde o início, Daniel já se destacou. Ele era diferente. Mesmo estando longe de casa, em um ambiente hostil e pagão, Daniel nunca esqueceu os princípios que aprenderá em sua terra natal. Ele sabia que seu Deus, o Senhor Jeová, o acompanhava, e nada o faria se desviar do caminho que ele havia traçado. A primeira grande prova para Daniel veio na questão da alimentação. O rei oferecia aos jovens cativos as melhores iguarias da sua mesa, o que seria visto como um grande privilégio. No entanto, Daniel sabia que os alimentos servidos violavam as leis de Deus. Ele decidiu que não iria se contaminar e, junto com seus amigos Ananias, Misael e Azarias, propôs um desafio ao chefe dos oficiais. Durante 10 dias, eles se alimentariam apenas de vegetais e beberiam água. No final, se estivessem em pior condição do que os outros jovens, aceitariam as consequências. 10 dias depois, Daniel e seus amigos estavam mais saudáveis e fortes do que todos os outros jovens que haviam comido dos manjares do rei. Esse evento foi um marco que mostrou o favor de Deus sobre a vida de Daniel. A partir daquele momento, ele passou a ser reconhecido pela sua sabedoria e discernimento, e foi promovido a posições de destaque no reino. Logo em seguida, Daniel enfrentou outro desafio gigantesco. O rei Nabucodonosor teve um sonho que o perturbou profundamente, mas ele não conseguia se lembrar do sonho, muito menos entendê-lo. Desesperado, o rei convocou todos os sábios e adivinhos do reino e exigiu que eles revelassem o sonho e sua interpretação. Ninguém conseguiu, pois era uma tarefa impossível para os homens. Com raiva, o rei ordenou que todos os sábios, incluindo Daniel e seus amigos, fossem mortos. Ao ouvir sobre o decreto, Daniel pediu ao rei um pouco de tempo e buscou a Deus em oração. Naquela noite, Deus revelou a Daniel o conteúdo do sonho e seu significado. Com confiança, Daniel foi até o rei e descreveu o sonho. Uma estátua colossal com cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. A estátua foi destruída por uma pedra cortada sem mãos, que se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Daniel explicou que cada parte da estátua representava um império que governaria o mundo. A cabeça de ouro era o próprio Nabucodonosor e seu império babilônico, seguido por outros reinos, até que o reino de Deus, representado pela pedra, destruiria todos os reinos humanos e estabeleceria um governo eterno. Impressionado com a precisão e profundidade da revelação, Nabucodonosor se prostrou diante de Daniel e o exaltou, reconhecendo que o Deus de Daniel era o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Daniel foi promovido a uma posição de grande autoridade no reino, e seus amigos também foram honrados. Mesmo depois de tantos feitos impressionantes, o maior teste de fé na vida de Daniel ainda estava por vir. Muitos anos se passaram, e Daniel continuou servindo com fidelidade, agora sob o comando do rei Dário, que governava o Império Medo-Persa após a queda da Babilônia. Daniel havia se tornado tão respeitado e admirado que os outros oficiais do reino começaram a invejá-lo. Procurando uma maneira de derrubá-lo, esses homens conspiraram para usar a própria fé de Daniel contra ele.
Eles convenceram o rei a assinar um decreto que proibia qualquer pessoa de fazer petições a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei, por 30 dias. A punição para quem desobedecesse seria ser lançado na cova dos leões. Sabendo do decreto, Daniel continuou fiel à sua prática de orar 3 vezes ao dia, com as janelas abertas em direção a Jerusalém, como sempre fizera. Para ele, a obediência a Deus estava acima de qualquer ameaça terrena. Os conspiradores rapidamente informaram ao rei sobre a desobediência de Daniel, e o rei, embora triste, foi forçado a cumprir a lei que ele mesmo havia assinado. Daniel foi jogado na cova dos leões, e o rei passou a noite sem conseguir dormir, temendo pelo destino de seu fiel servo. Na manhã seguinte, Dário correu até a cova e chamou por Daniel. Para sua alegria, Daniel respondeu: Deus havia enviado seu anjo para fechar a boca dos leões, e Daniel não sofreu nenhum dano. O rei, maravilhado, ordenou que Daniel fosse retirado da cova e lançou os conspiradores e suas famílias na cova dos leões, onde foram devorados imediatamente. Esse milagre não apenas salvou a vida de Daniel, mas também levou o rei Dário a proclamar em todo o império que o Deus de Daniel era o Deus vivo, cujo reino jamais seria destruído. A cova dos leões tornou-se um símbolo da fé inabalável de Daniel e do poder de Deus para livrar aqueles que confiam nele. Daniel não era apenas um homem de oração e coragem. Ele também foi escolhido por Deus para receber visões extraordinárias sobre o futuro. Suas profecias abrangem desde o tempo em que ele viveu até os eventos que antecederão o fim dos tempos. Uma dessas visões é conhecida como a profecia das 70 semanas, que revela o plano de Deus para a redenção de seu povo e o julgamento das nações. Daniel também viu em uma visão 4 grandes animais, representando 4 impérios que governariam o mundo. Esses animais eram um leão com asas de águia, representando a Babilônia, um urso, os medos e persas, um leopardo com 4 asas, o império grego de Alexandre o Grande, e uma besta terrível e espantosa com 10 chifres, o império romano. No entanto, no final, o Filho do Homem viria e estabeleceria o reino eterno de Deus, derrotando todos os reinos humanos. Além dessas visões, Daniel também profetizou sobre a vinda do Messias, o Cristo, que seria cortado em prol de muitos, uma clara referência à crucificação de Jesus séculos mais tarde. A história de Daniel é uma prova viva de que Deus é fiel àqueles que o servem com dedicação e coragem. Mesmo em um ambiente hostil, cercado por inimigos e ameaças, Daniel nunca comprometeu sua fé. Ele nos mostra que, independentemente das circunstâncias, a confiança em Deus é o nosso maior tesouro. Se você está enfrentando desafios, lembre-se de Daniel. Sua história nos ensina que Deus sempre honra aqueles que o honram. Não importa o quão feroz seja o leão que você enfrenta, Deus é poderoso para fechar sua boca e te livrar de qualquer perigo. Quer conhecer mais sobre Daniel e como sua vida pode impactar a sua? Inscreva-se nesse canal, onde exploramos as histórias mais fascinantes da Bíblia e aplicamos seus ensinamentos à vida cotidiana. Deixe seu like e comente neste vídeo. Deus te abençoe.